Olá, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos nos preparar para mais uma mensagem da palavra do Senhor que vai falar assim, olha, como está sendo a sua oração? Como está sendo, a forma que você ora? Qual o entendimento que você tem da sua oração? Então eu vou pegar pelo menos assim uma frase ou duas partes de uma frase que a gente na hora da gente começar a orar ou no final sempre a gente fala, tá bom? Então neste momento eu vou convidar você a pegar a sua Bíblia, abrir comigo em Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao 15. Enquanto isso eu vou estar fazendo uma oração, para Deus nos abençoar com esta palavra, Pai, em nome de Jesus, eu nesta manhã, Senhor, do dia 12/7, Senhor, de 2021, me apresento diante do Senhor, apresento todos quantos estão compartilhando este vídeo, que eles possam ser abençoados, tantos quanto eu fui, como eu estou sendo abençoado, porque essa palavra, eu sei, Pai, ela corta tanto em mim, como naquele que está ouvindo, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, aquieta os corações nesta manhã, renova as nossas forças, meu Pai, livra-nos de todo mal, Senhor. Enche-nos com teu Espírito Santo, Pai, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, e eu te agradeço. E o povo de Deus diga amém. Vamos ler então? Tiago, capítulo 1, versículo 12 até o 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque, pois, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui está a palavra do Senhor. Que o Senhor Deus me deu no dia 11/7, nem era meio-dia não, gente, é 00:45. Glória a Deus. Como está sendo a sua forma de orar, a sua oração? Essa é a pergunta. Vocês sempre podem observar que na sua oração você pede a Deus para perdoar os seus pecados, para te encher com o Espírito Santo. Foi essas duas frases aqui que Deus me deu para que eu pudesse estar pensando, compartilhando, analisando, estudando um pouco sobre o que é perdoar os pecados e ser cheios do Espírito Santo. Bom, perdoar os pecados, pedir perdão a Deus pelos pensamentos, pelas ações, por obras, o perdão a Deus pelos pecados ocultos, que são aqueles pecados que você pratica sem saber que é pecado. Temos que pedir perdão a Deus. Lá em Tiago 1,15, ele vai falar assim, olha, balancei aqui. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, fala desse mesmo jeito. A concupiscência, que é a cobiça, os desejos da carne, ele concebe, ele é fecundado. Então, se dá a luz, nesse momento você é fecundado e dá à luz o pecado. E o pecado, quando você conclui que ele está consumado, praticado, você primeiro projetou na cabeça e praticou, aí gera a morte, que é a ausência de Deus, a separação. Como o Senhor fala lá em Isaías, que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Pedir perdão não é uma coisa tão simples. Parece que é tão fácil falar, me perdoa, Senhor, peço perdão dos meus pecados. Não é tão simples assim. Porque quando você pede perdão,
você tem que se derramar diante do Senhor. Você tem que confessar os seus pecados, pedir perdão a alguém, tem que falar o motivo e orar pelaquela pessoa. Então, quando você pede perdão, você não vai estar só falando, não, tem muitas pessoas que falam assim, não, Deus é que perdoa, irmãos, Deus é que perdoa, mas na palavra está escrito, aquele que confessa e deixa, alcançará perdão do Senhor. Então, você tem que confessar e deixar de praticar. E se você só pede, Deus me perdoa, e continua praticando as mesmas coisas, o que você está fazendo? Tornando o sacrifício de Jesus em vão. Porque o verdadeiro que pode perdoar os nossos pecados é Jesus. Então Jesus, ao perdoar os nossos pecados, pagou um preço muito caro. Porque ele representou naquela cruz ali, naquele momento, todos os nossos pecados. O castigo que hoje me traz a paz estava sobre Jesus. Já parou para pensar nisso? Essa paz que você sente hoje, essa tranquilidade que nós sentimos hoje, ela estava sobre Jesus, pagando os preços pelos meus pecados. Então, quando você for pedir perdão a alguém, você confessa. Confessa e fala, não, olha que eu estou pedindo perdão a você, porque eu fiz isso, e me perdoe em nome de Jesus, ore com aquela pessoa. Ou no mais, se você também estiver pedindo perdão a Deus, você tem que confessar. Confessar é falar de tudo, de falar o que você fez e pedir perdão a Deus e orar. E se derramar, se esvaziar, pedir a Ele para te encher com o Espírito Santo, pedir a Ele para falar ao seu coração, para você se sentir perdoado. Amém? Glória a Deus. Em Tiago 5,16, ele vai falar assim, olha, não vos enganeis, meus amados irmãos. Então ele fala conosco, para nós não nos enganarmos, mas nós temos que falar, né, os pecados, pensamentos, né, e palavras, porque Deus perdoa. Aí você vai sentir perdoado. Ou então, quando você vê que esse pecado que você cometeu é uma coisa que está tão difícil, e Satanás, ele continua ali te acusando, levantando, chamando você para pecar novamente, e começa a te acusar, e tudo, você procure o seu líder. Procure o seu líder, porque o seu líder, irmão, ele vai fazer uma intercessão por você. Quem vai ser meu líder? Aquele que está liderando sobre a minha vida. É o pastor principal da minha igreja? É aquele irmão que é um líder, está sobre a minha vida? É aquele de confiança, aquele que você pode chegar e sentar com ele, marcar um horário no gabinete e falar, me perdoa, olha o que eu fiz, foi isso, como que eu vou proceder? Porque muitas vezes peca, as pessoas têm umas atitudes de andar no caminho do erro e não conseguem sair disso, sabe por quê? Ele não sabe como pedir perdão, como ele consertar aquela situação. Isso aí é uma coisa muito séria, uma das coisas mais sérias que a gente pode ver no mundo espiritual. Pessoas que saem da igreja porque praticaram determinado tipo de ação e acham que Deus não vai perdoar mais. Ele acha que ele está condenado. Irmãos, Jesus levou na cruz os nossos pecados. Por isso nós pedimos ajuda aos nossos líderes. Amém? É você pecar, é você confessar com a sua boca, deixar o pecado, mudar de vida, é você zerar tudo com Deus. A partir de hoje eu não faço isso mais. Por causa de você, Jesus, por causa do Senhor, meu Deus. Pela entrega do Filho único para morrer na cruz para me salvar. É por isso que eu não peco. É por isso que eu não vou cair nesses erros. Mas peça ajuda ao seu líder. Busque socorro. Busque naquele que pode te ajudar. Não afaste da igreja, porque essa é a intenção de Satanás. É você cair no seu pecado, ser atraído pelas vontades da sua carne, gerar o pecado, consumir, né? Perdão, irmãos. Uma vez consumado o pecado, ele gera morte. Aí essa morte é o que? A ausência de Deus na sua vida. E o que vai acontecer? Você vai afastar do caminho do Senhor. Porque você começa a sentir, não, eu pequei, eu não mereço essa santidade, essa bondade, essa fidelidade. E Satanás começa a trabalhar na sua vida e você
afasta dos caminhos do Senhor. Então, para você se sentir perdoado, faça isso que eu estou te orientando. Busque ajuda, tá? A sua mudança e o seu comportamento é que vai provar que você realmente sentiu o perdão de Deus. E não aceita a acusação de Satanás, porque ele vai vir com novos convites. Não fica achando que pediu perdão e acabou, não, que os novos convites virão. Todo pecado, ele vai trazer consequência. Você vai ter que enfrentar as consequências. Mas com Jesus, você enfrentando as consequências, você vai ficar mais tranquilo. Você vai ter sabedoria para responder. Você vai ter que sentir a presença de Deus, da proteção dele sobre a sua vida. Porque Jesus, olha, através do sacrifício da cruz do Calvário, ele perdoou os nossos pecados para nos salvar. Bom, e a outra parte, né, que eu gostaria de falar com vocês, e lembrar, confessa o seu pecado e deixa. Por menorzinho que pareça que ele seja, confesse e deixa. Sabe por quê? Para que você não venha morrer e ficar com a ausência de Deus. Lá em Romanos, você pode ler depois, Romanos 6, do 20 ao 21, vai falar sobre isso que eu estou falando agora. Guarda aí, Romanos 6, do versículo 20 ao 21. E a outra parte é, me encha com teu Espírito Santo. Em João 14, 26, eu acho que eu estou com ele na mão aqui. Ah, tá, vai falar assim, olha, o Espírito Santo, ele me ensina. Quando Jesus falou que vai enviar o Espírito Santo, que ia nos ensinar a andar sobre essa terra aqui, o que é que o Senhor estava falando? Que ele vai fazer você lembrar das palavras, ele vai fazer você lembrar do tempo que você estava no caminho das trevas, que agora você consertou com Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele consola, ele conforta, ele te dá força, ele te traz a memória e a palavra na hora que você for pecar ou pensar em fazer alguma coisa, ele vai trazer na sua memória a palavra do Senhor. Amém? O que o Espírito Santo é? Lá em João 16, do 8 ao 14, fala bem claro assim, eu gostaria de estar lendo com você. Eu marquei aqui na minha Bíblia, né? Então, João, capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 8 ao 14. Vamos lá? Jesus está falando sobre a vinda do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creia em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha, o Espírito Santo vai nos anunciar, vai nos revelar, vai nos mostrar as coisas que vão vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Ele vai receber do que Jesus recebeu e irá nos anunciar. O interessante é esse. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado é o quê? Você não crê em Jesus, mas se você aceitá-lo como único e suficiente Salvador, o que vai acontecer? Você vai entender a justiça. O que é a justiça de Deus? E o Senhor fala, porque eu fui para o Pai. E ele tem uma promessa, que onde ele estivesse vai nos levar. Então, o que quer dizer essa justiça? Ele vai te preparar para santificação, para separação. E o que vem a ser o juízo? Você não passará pelo juízo de Deus. Sabe por quê? Porque nós já fomos justificados em Deus. Essa é a diferença. E só quem vai passar pelo juízo do Senhor são aqueles que não aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aqueles que não buscam a santificação, que é a justiça. E que não entendem que o juízo, Satanás, que te acusa dia e noite, ele já foi julgado, já foi condenado. Então, se você está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura.
Bom, se você estiver cheio do Espírito Santo, o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6,14. Você cheio do Espírito Santo, o pecado não te dominará. Amém? Oh, glória a Deus. Então não aceite. Lá em Romanos 8,1 fala assim, ó, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha só, em Romanos 8,1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aquele que já foi convencido para sair do pecado, para receber a justiça e entender o juízo de Deus. Não aceite Satanás, meu irmão, minha irmã, acusar a sua vida. Por isso, olha, quando você entende que o pecado não terá domínio sobre vós, a palavra fala assim, olha, você vai ficar desse jeito, né? Em Romanos 6,11. Por que nós devemos pedir? Ai, eu tenho que pular aqui. Espera um pouquinho, meus irmãos, porque eu estou com a Bíblia aqui marcada. 6,11. O que o Senhor nos fala aqui? Olha, quando você já recebe o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, quando você entende a justiça e o juízo de Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ao 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões da carne. E nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Você vai oferecer a Deus como você já vive ressurreto entre os mortos, já aceitou Jesus, já passou pelas águas, já morreu o velho homem, nasceu o novo homem em Cristo Jesus, e o seu corpo agora é um instrumento de justiça. O que é um instrumento de justiça? Um instrumento de santidade. Amém? E lá no 6,14 eu vou ler aqui, que eu já estou com a Bíblia aberta, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça, que é o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Por isso nós devemos pedir sempre para sermos cheios do Espírito Santo. E por fim, né, em Romanos 6, vou acabar de ler aqui, fazendo finalmente aqui para nós. Romanos 6, 22 ao 23. Olha, preste atenção, é o finalzinho. Olha que tremendo. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para santificação. Olha a justiça aí, libertados do pecado, já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tendes o vosso fruto para a santidade, santificação e por fim a vida eterna. Aí você já não entra no juízo, juízo só para aqueles que não recebem Jesus e não entendem que terão que passar pela santidade, que terão que aceitar Jesus, porque o pecado do homem é que Jesus veio ao mundo e o mundo rejeitou. Mas quando você o aceita, você já vai direto para a vida eterna. Entendeu a diferença? Aí vamos lá, finalmente. Por que o Senhor fala muito de pecado e por que nós devemos ser cheios do Espírito Santo? Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Oh, glória. Essa palavra deixa a gente assim, amanecido de tanto amor. Eu deixo essa palavra neste momento aqui para nossa meditação. Vai ser 20 minutos de mensagem. Oh, Jesus. Deus é maravilhoso. Então, eu vou só orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada vida que está aqui, ó Deus, neste momento, orando comigo. Eu peço ao Senhor, escreve o nome dele ou dela no livro da vida. Você que está orando junto comigo, você vai falar o seu nome todo. Você fala o seu nome todo. Escreve o nome dele no livro da vida para que ele seja salvo, seja justificado e receba a vida eterna. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, Pai, em tudo que fizermos nessa terra, em tudo que fizermos nesse dia, onde colocarmos a planta dos nossos pés.
E que todas as nossas causas, os problemas, cada dificuldade do teu povo está sendo apresentada agora ao Senhor, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço a Deus pela sua vida, pela minha vida, pela minha família, em nome de Jesus. Amém.